Sofia cresceu em um mundo de luxo e privilégios, filha única de uma família rica e influente no Rio de Janeiro. Sua casa, uma mansão imponente no Leblon, era um reflexo da riqueza que sua família ostentava. Jardins perfeitamente cuidados, carros de luxo na garagem e quadros caros nas paredes mostravam ao mundo o quanto ela estava distante da realidade da maioria. Desde pequena, Sofia foi ensinada a valorizar as aparências. Sua mãe, uma mulher elegante e exigente, sempre lhe disse que o sucesso na vida dependia do que se tinha e de como as pessoas a viam. Assim, Sofia cresceu com um conceito distorcido de felicidade e sucesso, onde o que importava eram os bens materiais e o prestígio social. Ela frequentava festas exclusivas, usava roupas de grife e viajava para destinos luxuosos, sempre rodeada de pessoas influentes e importantes. No entanto, apesar de sua vida cheia de privilégios, Sofia nunca se importou verdadeiramente com os outros. Ela via as pessoas de classe baixa, principalmente os moradores de rua, como inferiores e distantes de sua realidade. Entre essas figuras havia Carlos, um homem que morava nas ruas em frente à sua mansão. Ele era calado, sempre sentado em um banco, observando a movimentação ao seu redor. Sofia, ao passar por ele, apenas o ignorava, tratando-o com desprezo. Para ela, ele não passava de mais um mendigo inútil, sem valor. Carlos, no entanto, nunca reagia aos olhares hostis de Sofia. Ele continuava ali, sua presença silenciosa e imutável, distante do mundo de brilho e ostentação que ela tanto adorava. Sofia, com sua arrogância, pensava que o simples fato de ter dinheiro a tornava superior a ele. Toda vez que passava por Carlos, ela sentia uma mistura de repulsa e indiferença, considerando-o apenas mais um dos muitos problemas que ela ignorava na vida. Essa era a vida de Sofia. Uma jovem rica, cercada de luxo, mas vazia de empatia e compreensão. Sem saber, ela estava prestes a ter um encontro que mudaria sua visão de mundo e sua própria essência, algo que ela nunca imaginou ser possível. Uma noite chuvosa cobria o Leblon com uma atmosfera pesada. Sofia chegou à sua mansão acompanhada de amigos, rindo alto e se equilibrando nos saltos após uma festa regada a champanhe. Sua postura despreocupada contrastava com o silêncio estranho que pairava ao redor. Ao atravessar o portão, avistou Carlos, sentado sob uma lona improvisada para se proteger da chuva. Ele a observava com um olhar fixo, diferente do habitual. Sofia parou e, com seu tom habitual de desprezo, provocou. Ainda aqui? Você nunca faz nada além de ocupar espaço. Carlos, normalmente calado, ergueu o rosto molhado pela chuva e respondeu com uma seriedade inesperada. Tenha cuidado. Essa noite não será como as outras. Sofia riu, tentando esconder a leve inquietação que a resposta causou. Está delirando, Carlos. Vai dormir. Ela entrou na mansão, mas o silêncio interno aumentou seu desconforto. As luzes estavam parcialmente apagadas e não havia sinal de seus funcionários. Devem estar dormindo, pensou, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Enquanto subia as escadas, ouviu passos vindos da sala de jantar. Parou por um instante, franzindo a testa, e decidiu descer para verificar. Ao chegar à sala, viu dois homens mexendo em objetos valiosos. Eles carregavam sacolas cheias de joias e equipamentos eletrônicos. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Gritou Sofia com a voz tremendo. Os homens se voltaram para ela, e um deles deu um passo ameaçador em sua direção. No entanto, antes que pudessem fazer algo, a porta da frente foi aberta com força. Carlos entrou, encharcado pela chuva, segurando um pedaço de madeira que havia encontrado no jardim. Saiam daqui agora! Gritou ele, com uma determinação inesperada. Carlos avançou contra os invasores, gerando confusão suficiente para que Sofia conseguisse se afastar e ativasse o alarme da casa. Assustados, os ladrões fugiram antes que a polícia chegasse. Quando tudo terminou, Sofia ficou parada, observando Carlos, que não disse uma palavra antes de sair e desaparecer na noite chuvosa. Ela ficou imóvel por um momento, digerindo o que havia acontecido. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável e surpreendentemente grata. O amanhecer trouxe uma atmosfera diferente à mansão de Sofia. Apesar da luz suave que entrava pelas janelas, o ambiente parecia pesado, refletindo o turbilhão de pensamentos em sua mente. Ela havia passado boa parte da noite acordada, revivendo os acontecimentos. A imagem de Carlos enfrentando os invasores não saía de sua cabeça. Enquanto tomava o café da manhã em silêncio, os noticiários já exibiam a tentativa de roubo à sua mansão. Seus pais, preocupados, fizeram várias perguntas, mas Sofia permaneceu evasiva. Havia algo que ela não conseguia explicar. A vergonha que crescia em seu peito.
Como ela podia ter desprezado tanto alguém que, no momento mais inesperado, arriscou sua própria segurança para ajudá-la? Depois que seus pais saíram, Sofia decidiu caminhar pelo jardim, ainda buscando clareza. Foi então que viu um pequeno pedaço de papel preso ao portão da casa. Curiosa, ela o pegou e leu as palavras escritas com uma caligrafia simples, mas firme. A vida é feita de escolhas. A frase era breve, mas carregava um impacto profundo. Sofia sentiu um aperto no peito. Carlos havia deixado o bilhete, e aquilo parecia um reflexo direto de suas ações, tanto as dele quanto as dela. O peso de suas atitudes arrogantes começou a cair sobre ela como nunca antes. Determinada a entender mais sobre Carlos, Sofia resolveu investigar. Durante o dia, perguntou discretamente a Marta, a governanta, se ela sabia algo sobre ele. Marta, surpresa pelo interesse, revelou que Carlos costumava conversar com outros moradores de rua na praça próxima. Sofia, relutante, decidiu ir até lá no final da tarde. Ao chegar à praça, Sofia sentiu um misto de receio e curiosidade. Observou Carlos sentado em um banco, interagindo com outros moradores de rua. Diferente da figura solitária e silenciosa que ela conhecia, ele parecia cheio de vida, compartilhando histórias e rindo com os outros. Sofia, mantendo certa distância, notou a humanidade que nunca enxergou antes. Ele não era apenas um morador de rua para aquelas pessoas. Era alguém que as inspirava, um líder silencioso. De volta à sua casa, Sofia começou a pesquisar sobre as dificuldades enfrentadas por quem vive na rua. Descobriu que muitos têm histórias trágicas e, como Carlos, enfrentam lutas diárias invisíveis para a sociedade. Pela primeira vez, ela sentiu empatia verdadeira. A frase no bilhete ecoava em sua mente. Talvez fosse hora de ela fazer escolhas diferentes, não apenas por Carlos, mas por si mesma. Sofia não conseguia tirar Carlos da cabeça. Decidida a entender quem ele era antes de viver na rua, começou uma busca pela verdade. Com a ajuda de Marta, a governanta da casa, conseguiu o nome completo de Carlos e acessou registros antigos em jornais e redes sociais. O que encontrou a surpreendeu. Carlos havia sido um empresário bem-sucedido no setor de tecnologia, conhecido por sua inteligência e habilidade em liderar equipes. Fotos antigas mostravam um homem elegante, sorrindo ao lado de amigos e familiares. Contudo, em uma notícia de anos atrás, Sofia leu sobre o evento que mudou sua vida, um acidente de carro que tirou a vida de sua esposa e filha. A tragédia o mergulhou em uma espiral de depressão e perda, levando-o a abandonar tudo. Impactada por essa descoberta, Sofia começou a ver Carlos com outros olhos. Ele não era apenas um morador de rua, era alguém com uma história, dores e um passado que poderia ter sido o futuro de qualquer pessoa. Essa reflexão despertou nela uma curiosidade maior sobre as histórias daqueles que vivem à margem da sociedade. Decidida a fazer algo diferente, Sofia começou a frequentar a praça onde Carlos passava os dias. No início, manteve certa distância, mas aos poucos se aproximou dos grupos de moradores de rua. Sentava-se em um banco e ouvia as conversas, sem interromper. Aquilo era novo para ela, e o desconforto inicial logo deu lugar a um interesse genuíno. Carlos percebeu sua presença, mas não disse nada de imediato. Apenas a observava com a mesma serenidade que sempre demonstrava. Depois de alguns dias, ele se aproximou. "Não esperava vê-la por aqui", disse ele, sem qualquer tom de julgamento. "Eu precisava entender", respondeu Sofia, sem a arrogância de antes. Com o passar das semanas, Sofia começou a conversar com outros moradores de rua. Aprendeu sobre suas lutas, sonhos e perdas. Eles não eram apenas invisíveis, eram pessoas cheias de complexidade e resiliência. Essa convivência mudou algo profundo dentro dela. O amor próprio de Sofia, antes baseado em festas, roupas caras e status, começou a se transformar. Ela passou a valorizar conexões humanas e enxergar a beleza em atos simples. Um dia, ao olhar para Carlos, percebeu que ele não era apenas o homem que havia salvado sua vida. Ele era o catalisador de sua transformação. Sofia entendeu que ajudar não era uma questão de caridade, mas de humanidade. Ela começava finalmente a mudar. O peso da culpa ainda apertava o peito de Sofia. Após semanas refletindo sobre o que Carlos e os moradores de rua significavam em sua vida, ela sentiu que precisava fazer algo concreto para transformar sua culpa em ação. A ideia de simplesmente doar dinheiro ou fazer uma campanha de caridade parecia pequena diante do tamanho da mudança que ela agora desejava ver no mundo. Sofia sabia que precisava fazer mais, e a ideia de criar uma ONG começou a tomar forma em sua mente. Com a ajuda de seus advogados e assessores financeiros,
Ela usou parte de sua fortuna para dar vida à sua visão. Ela queria algo que fosse além de uma simples instituição de caridade. Queria criar um espaço onde os moradores de rua pudessem encontrar um recomeço real, onde pudessem ser tratados com dignidade e respeito, ao invés de serem apenas vistos como vítimas da sociedade. Sofia nomeou a ONG de Renascimento, acreditando que o nome refletia perfeitamente o propósito de sua criação: dar uma nova chance a pessoas cujas vidas haviam sido destruídas pelas adversidades. A Renascimento teria um modelo integrado, fornecendo mais do que apenas comida e abrigo. Sofia queria oferecer educação, apoio psicológico e oportunidades de trabalho para que os ex-moradores de rua pudessem se reintegrar à sociedade de forma sustentável. Ela sabia que, para conseguir isso, teria que ir além da caridade superficial. Precisava fornecer as ferramentas para que as pessoas encontrassem seu próprio caminho de volta à dignidade. Para ajudá-la a estruturar e implementar essa visão, Sofia convidou Carlos a se juntar à ONG como conselheiro. Ele, que sempre foi um homem inteligente e perspicaz, aceitou com humildade, embora hesitante em relação ao convite. Sofia sabia que sua experiência de vida e sua conexão genuína com os moradores de rua seriam essenciais para o sucesso do projeto. Nos primeiros meses, Sofia trabalhou ao lado de Carlos, aprendendo a lidar com as complexidades do trabalho social. Ela se surpreendeu ao ver como o simples ato de ouvir os outros podia ser mais impactante do que qualquer doação financeira. Em muitas ocasiões, ela estava ao lado de Carlos, ouvindo histórias de superação, de lutas diárias e de esperanças renovadas. Mas, ao mesmo tempo, Sofia também percebeu os desafios imensos dessa jornada. Havia resistência de muitos de seus antigos amigos e conhecidos, que não entendiam por que estava se dedicando a uma causa tão pequena. Eles viam a ONG como uma perda de tempo, uma obsessão por algo que estava abaixo da sua posição social. No entanto, à medida que a Renascimento crescia, Sofia começou a aprender uma das lições mais poderosas de todas: a verdadeira empatia. Ela não estava mais ajudando por culpa, mas por uma compreensão profunda das dores alheias e pela certeza de que todos mereciam uma segunda chance. Com o crescimento da Renascimento, Sofia começou a perceber que a transformação que ela havia buscado em sua vida não seria fácil. A missão que ela assumira, ao mesmo tempo em que a enchia de orgulho, também a fazia sentir um peso crescente sobre os ombros. As dificuldades estavam apenas começando. A resistência começou a surgir de todos os lados. No início, parecia que seus esforços estavam sendo bem recebidos, mas logo ela percebeu que muitos dos moradores de rua, especialmente aqueles mais desconfiados, não estavam prontos para aceitar sua ajuda. Eles viam a ONG com ceticismo, desconfiados de que fosse apenas uma ação temporária ou uma tentativa de Sofia aliviar sua culpa. Muitos desconfiavam de suas intenções, ainda mais vindo de alguém tão privilegiado e distante das dificuldades diárias que eles enfrentavam. Sofia sabia que havia muito trabalho a ser feito para ganhar a confiança deles, mas sentia que cada passo em falso poderia afastá-los ainda mais. Por outro lado, o maior desafio de Sofia vinha de seus próprios amigos e antigos conhecidos. A resistência mais dolorosa vinha de seu círculo social, daqueles que ela sempre considerou amigos. Eles não conseguiam entender por que ela estava se dedicando tanto a uma causa que eles viam como abaixo dela. Nos jantares e eventos sociais, ela era constantemente questionada sobre por que estava desperdiçando seu tempo com pessoas que, segundo eles, não tinham chance de mudar. Para eles, a ideia de trabalhar com os marginalizados era uma loucura. Sofia, antes parte da elite, agora era vista com desdém. A rejeição de sua antiga classe a fez duvidar de si mesma em alguns momentos, e as conversas com seus amigos eram sempre pontuadas por sarcasmo e julgamento. Mas o peso maior veio de dentro. Os traumas de Carlos, os fantasmas de seu passado, começaram a afetar não apenas ele, mas Sofia também. Ele, agora um conselheiro da ONG, às vezes se retraía, perdido em memórias dolorosas que o impediam de ser totalmente presente. Quando falava sobre suas experiências de vida, sua dor era visível, e ele frequentemente se afastava, como se o passado ainda fosse um fardo insuportável. Sofia sentia que a missão da ONG estava interligada à cura de Carlos, mas seu sofrimento profundo começava a ressoar nela também. Ele ainda tinha cicatrizes que ela não podia curar, e isso a fazia questionar sua própria capacidade de lidar com as complexidades da vida dos outros. A luta interna de Sofia se intensificava.
Ela estava enfrentando suas inseguranças, medos e a dúvida sobre sua habilidade de realmente fazer a diferença. Cada passo que ela dava para ajudar os outros parecia ser um reflexo das próprias sombras que ela carregava. Mas apesar de todos esses desafios, algo dentro dela não a deixava desistir. Ela sabia que, embora a jornada fosse árdua, ela estava finalmente vivendo de acordo com seus valores. A mudança era dolorosa, mas necessária. A trajetória de Sofia e Carlos havia chegado a um ponto inesperado, mas profundamente transformador. A Renascimento se tornara um farol de esperança para os moradores de rua, e Sofia, agora mais do que uma líder, se via como uma verdadeira defensora da causa que antes desprezava. A ONG não só alcançara sucesso em suas operações, como também se expandira, criando uma rede de apoio que tocava vidas de forma concreta. Desde a alimentação e abrigo até a reintegração no mercado de trabalho, a ONG estava conseguindo oferecer algo mais valioso do que qualquer bem material: dignidade. A relação de Sofia com Carlos se tornara um elo profundo. O que começou com uma atitude de gratidão e remorso por parte dela, evoluíra para uma amizade genuína. Carlos, inicialmente reticente em confiar nas intenções de Sofia, gradualmente foi reconhecendo a sinceridade de seu esforço. Ele, que por tanto tempo havia carregado um fardo de solidão e dor, agora encontrava um propósito maior ao ajudar outros como ele. Ele se tornara conselheiro na Renascimento, participando ativamente das ações, sempre guiando os que chegavam à organização com a sabedoria adquirida através de sua própria experiência de vida. Para Sofia, a amizade com Carlos representava uma mudança profunda em sua visão sobre o mundo. A garota rica e arrogante que desprezava os marginalizados agora encontrava, na simplicidade e na humanidade de Carlos, a verdadeira riqueza. Ela entendia que os valores que haviam regido sua vida até então, o status, o poder, o acúmulo de bens materiais, eram de fato vazios. A verdadeira riqueza vinha das conexões genuínas, do entendimento profundo das lutas e das vitórias do outro, e, mais importante, da capacidade de fazer a diferença na vida de quem precisa. Embora o passado de Sofia não tivesse desaparecido completamente, ele já não tinha o mesmo poder sobre ela. As lembranças da sua antiga vida de luxo e superioridade ainda estavam presentes, mas já não a definem. Sofia aprendera a viver de uma maneira mais consciente, com mais propósito e mais significado. A dor da culpa que carregava desde o incidente com Carlos havia se dissipado, mas ela sabia que a redenção era um processo contínuo. A cada dia, ela tomava decisões que refletiam seu novo entendimento de si mesma e do mundo. O que antes parecia ser uma responsabilidade esmagadora, agora era uma oportunidade diária de crescimento e contribuição. Carlos, por sua vez, também experimentava sua própria forma de redenção. O homem que havia perdido tudo, que havia sido descartado pela sociedade, agora tinha algo que nunca imaginou ser possível: uma segunda chance. Ele se tornou não apenas um conselheiro da Renascimento, mas um símbolo de resiliência para muitos que estavam perdidos. Seu trabalho com a organização não era apenas uma forma de dar sentido à sua vida, mas uma maneira de retribuir ao mundo que um dia o ignorara. Ele passou a acreditar no poder da transformação, não apenas em sua própria vida, mas nas vidas daqueles que, como ele, estavam à margem. O clímax da história aconteceu em uma das reuniões da ONG, onde Sofia, agora com uma postura humilde e transformada, se dirigiu aos novos voluntários e aos moradores de rua que haviam encontrado apoio na Renascimento. Em um discurso emocionado, ela compartilhou o que havia aprendido ao longo de sua jornada. Eu passei tanto tempo buscando as coisas erradas, dinheiro, status, poder. Mas hoje vejo que o verdadeiro valor está nas pessoas, está no que podemos fazer uns pelos outros. Se há uma coisa que eu aprendi com Carlos, é que a humanidade é a nossa maior riqueza. Enquanto ela falava, Carlos estava ao seu lado, olhando para ela com orgulho, mas também com humildade. Ele sabia que, apesar das dificuldades e dos traumas que havia enfrentado, ele e Sofia haviam encontrado algo mais valioso do que qualquer bem material: uma conexão humana profunda, uma amizade construída sobre os alicerces da empatia e da transformação. E com isso, ambos estavam agora mais livres do que nunca, não apenas das sombras de seu passado, mas também das limitações que haviam imposto a si mesmos. A história chegava ao fim. Mas a jornada de Sofia e Carlos estava apenas começando. Ambos haviam encontrado sua redenção, mas sabiam que o verdadeiro desafio
seria continuar a viver de maneira significativa, ajudando outros a fazerem o mesmo. Eles não eram mais vítimas do destino. Agora eles eram agentes de mudança, compartilhando uma visão de um mundo onde a humanidade, a compaixão e a solidariedade eram os pilares que sustentavam tudo. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de transformação? A jornada de Sofia e Carlos mostra como a vida pode nos surpreender quando estamos dispostos a mudar. Quero saber o que você achou desse final, o que mais tocou seu coração. Deixe sua opinião nos comentários, eu vou adorar saber. E se você conhece alguém que também vai se emocionar com essa história, não deixe de compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e mudança. E claro, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!